capítulo de número 3, versículo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 1. Deixa marcado aí. Agora abra comigo Atos capítulo 2, do versículo 42 em diante. Para ser mais exato, o 42 e o 43. Vamos primeiro Atos 2, 42 e 43, e depois Atos 3, do 1 em diante. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e já! Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Agora, Atos capítulo 3, do versículo 1 em diante. Um, dois, três e já. E Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a 9. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mão, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, e esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Senhor Jesus, aplique a sua palavra aos nossos corações, para que possamos nesta noite te agradar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós agradecemos. Pode sentar. Estamos diante de um texto muito interessante da palavra de Deus, que Lucas, de forma muito clara e objetiva, narra o início da igreja. O livro de Atos dos Apóstolos, obrigado, varão. O livro de Atos dos Apóstolos, ele fala sobre o início da igreja primitiva. E esse início se dá depois da descida do Espírito Santo sobre a igreja. A Bíblia diz que no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, no versículo 8, Jesus dá uma ordem, né? Ele dá uma ordem em versículos anteriores para ir a Jerusalém, e ele lança sobre a vida do povo uma profecia interessante. Profecia essa que ele diz assim, Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus faz uma promessa
que todos quantos buscassem, todos quantos se dedicassem, iriam receber o poder de Deus, a unção de Deus, a autoridade de Deus. E essa igreja, ela nasce, Jesus ele sobe, ele se faz assunto aos céus, ele sobe, e essa igreja ela vai para a oração, ela vai buscar ao Senhor, e o Senhor, que é bom e galardoador daqueles que o buscam, derrama sobre essa igreja o batismo com o Espírito Santo, e essa igreja começa, irmãos, a ter qualidades importantíssimas para ter uma vida de vitória. No capítulo de número 2, no versículo 42 em diante, ele fala que essa igreja, ela não estava solta. Essa igreja não era uma igreja sem pastor. Essa igreja não era uma igreja sem direção. Mas a primeira coisa que eu aprendo é que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos. Eles eram orientados, estavam debaixo da orientação dos homens de Deus, que os ensinavam como proceder. Eles estavam debaixo da doutrina dos apóstolos. Eles viviam em conformidade com aquilo que os apóstolos ensinavam. Eles não viviam como queriam. Eles não viviam andando, perambulando, não. Eles estavam debaixo de uma direção, e essa direção era dos apóstolos, e esses apóstolos foram orientados por aquele que vive e por aquele que reina. Eles estavam debaixo da orientação do Espírito de Deus. Quando eu olho isso, eu me alegro, porque essa igreja aqui tinha um padrão bíblico. Não estavam preocupados aqui com o nome denominacional, igreja fulana, igreja ciclana, não. Eles queriam estar em conformidade com a palavra de Deus, com a doutrina. A segunda coisa que eu aprendo é que essa igreja tinha comunhão. Essa igreja, ela tinha comunhão, sabe por quê, irmãos? Porque o crente fiel tem esse desejo de andar em conjunto com o seu irmão. Crente que não sente desejo de estar ao lado do seu irmão que professa a mesma fé, tem alguma coisa errada. Crente que não se compromete com a obra do Senhor, com a sua igreja, tem alguma coisa errada. Crente que dia de domingo, irmãos, ou qualquer outro dia, mas o dia de domingo não consegue vir para a igreja para adorar, tem alguma coisa pegando. Há pessoas que agora mesmo da nossa igreja não vieram para cá porque tem o aniversário da filha do amigo, tem o aniversário do seu sobrinho, e deixam as coisas de Deus, deixam de vir para a casa do Senhor para estar em festas. Mas com a orientação bíblica: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Esses irmãos estavam debaixo da doutrina dos apóstolos, e eles comungavam de uma comunhão gloriosa. Eles tinham prazer de estar na casa do Senhor. É por isso que o salmista diz com muita propriedade: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque na casa do Senhor é a casa do pão, é Betel.
é a casa de oração, é aqui que você ouve palavras que vão falar ao seu coração, que vai alimentar o seu espírito, e quando alimenta o seu espírito, você não dá vazão para a carne. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles estavam edificados. Efésios 2:20. Efésios 2:20. Efésios 2:20. Olhe que o apóstolo Paulo fala aqui para nós: edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. É isso, irmão, que vai fazer a diferença. Eu e você está edificado sobre o fundamento. A igreja é como um prédio, um edifício. E esse edifício não, a sua estrutura, o seu alicerce, não é o pastor da igreja. O alicerce desse edifício é Jesus Cristo, que é aquele que sustenta a igreja. A igreja católica prega que Pedro é o fundamento da igreja. Mas a Bíblia nos ensina diferente. O próprio Jesus falando a Pedro, se não me falha a memória, em Mateus 18 ou Mateus 16, ele diz assim: quem diz os homens ser o filho do homem? Aí uns falam assim, uns Jeremias, outros um dos profetas, e Jesus chega e fala assim: e vós, quem dizeis que eu sou? E a Bíblia diz assim: e Pedro, tomado pelo Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vira para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E eu te digo, Jesus falando, tu és Pedro, fragmento de uma pedra, pedaço de uma pedra, vem de Petro do grego, tu és um pedaço de uma pedra. Jesus fala assim: e sobre esta pedra, ele está falando dele mesmo, eu, a pedra angular, a pedra de esquina, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É por isso que a igreja, irmão, não fecha. É por isso que a igreja não quebra. É porque o seu alicerce é Jesus Cristo Nazareno. Você falha, eu falho, os obreiros falham, mas Jesus é imutável, Jesus é infalível, Jesus é maravilhoso. E comungavam doutrina dos apóstolos e nas orações. Isso me chama a atenção, porque a igreja desse presente século, nós estamos mais preocupados com artistas e estrelas do que com servos que queiram estar renunciando à sua vida. Parece que versículos como aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, em determinadas denominações não tem efeito, porque acha que estar na presença do Senhor é só flores, é só festas, são campanhas. Mas aquele que milita a guerra diária sabe que não é assim. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas Jesus não falou assim: vocês vão sofrer só isso, não. Ele falou assim: tende bom ânimo, eu venci. Nós carregamos sobre os nossos ombros a promessa de sofrimento, mas sobretudo a promessa da vitória, porque Ele é a razão da minha e da sua vitória. Fundamento. O apóstolo Paulo, ao falar da igreja, ele fala que a igreja é coluna
e firmeza da verdade. Por isso que essa igreja, ela é maravilhosa. E a Bíblia diz aqui em Atos 2:42 que eles perseveravam na doutrina, na comunhão e no partir do pão. No partir do pão é interessante, irmãos. Porque quando falamos de comunhão, as pessoas só lembram de comunhão no Natal, né? Aonde muitas famílias se reúnem, pega lá o seu galeto, junta um galeto aqui, um galeto ali, que a coisa não tá fácil para comprar peru, né? Então é um frangão. Você vai no mercado e compra aquele maior frango que tiver lá e assa ele, e é gostoso assim mesmo. E aí se reúnem a família. Mas nós não devemos só nos reunir no Natal, não, irmão. Todos os dias eu devo comungar. Nós temos que nos preocupar uns com os outros. A bem da verdade que esse presente século está fabricando um bando de preguiçoso, que o camarada quer ficar em casa deitado, acordar 11 horas da manhã ou meio-dia e fala que está desempregado. Não acorda cedo para botar currículo, não vai trabalhar aí como servente de pedreiro com o irmão Derenilson, quer trabalhar, mas sabe, não, eu tenho uma promessa na minha vida, pastor, que o emprego vai vir na minha casa, porque eu fui na oração do manto ali, e o emprego vai bater na minha porta, toque, 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 sou eu o emprego. Desperta tu que dormes. Você tem que ser proativo, você tem que acordar, porque a vida está passando e você precisa tomar uma atitude de fé. Faz o teu currículo, apresenta ao Senhor, pega aí um dinheiro de passagem, se não tiver eu te ajudo, tá? Você vai pegar teu currículo, vai na empresa, vai orando, vai chegar lá no RH, vai se apresentar, vai dar o teu currículo, vai se apresentar e o Senhor, que é fiel, abrirá a porta para você. Nós estamos vivendo um dia em que a igreja não tem mais comunhão. Está só o que cai do céu a chuva. E a outra coisa que o passarinho faz. Acorda, irmão. Vamos nos despertar. Chegou a hora de você tomar posse das bênçãos de Deus. Mas você tem que estar preparado com as suas atitudes. E se eu estou em casa, o presbítero ou o pastor Frank está em casa, quando chega ao conhecimento dos obreiros do ministério aqui, que tem um irmão ou uma irmã sem nada, a gente corre atrás, a gente tenta se mobilizar para ajudar. Eu quero dizer para vocês, irmãos, e aqui para falar de comunhão, os pastores e o presbítero do omício não tem uma bola de cristal para saber quando tu está doente, não. A comunhão faz você falar. Sabe? Ah, o pastor Frank está doente e o pastor Moacir não foi visitá-lo, nem o presbítero do omício. Como, irmão, se você não fala? Para que eu tenha comunhão contigo, você tem que falar. A não ser que Deus me revele. Eu estou lá em casa e aparece o homem varão de branco e fala: assim diz o Senhor, o pastor Frank está enfermo, vai lá. Igual fez com Ananias quando Paulo estava lá. Aí é outra coisa, é o sobrenatural. Mas se não for assim, eu preciso da sua ajuda. A gente precisa conversar mais. A gente precisa interagir melhor, para que a gente possa ter uma comunhão perfeita. Sabe, às vezes a gente não tem uma comunhão na igreja porque a gente não conversa. Aí você rotula: eu não vou falar com o pastor Moacir que ele é muito brabo. Eu vou falar com o presbítero do omício que ele é mais manso.
Fala. Aí você não fala comigo porque você diz, ele é muito brabo, ele vai fazer alguma coisa. A gente não pode ser assim, a gente tem que tentar, irmãos, conversar, interagir, orar, não é fofocar não, orar. Senhor, toma a irmã Elaine, toma o irmão Eliseu. Sabe, a gente orar um pelos outros. Se eu sei do problema do meu irmão, em vez de eu meter a língua, eu vou orar para Deus dar vitória. Essa igreja tem oração dia de quarta, sim ou não? Então vem orar, vem buscar o Senhor, vem comungar aqui em oração, e buscar ao Senhor, amém? Para terminar, eles em conjuntos, eles adoravam a Deus. Adorar a Deus é mais que palavras, irmãos. É mais que meras canções. Hoje em dia todo mundo é levita, né? Você olha assim, sou levita da casa do Senhor. Beleza? Eu ministro louvor. Mas você sabe qual é a função do levita na igreja? Não era só cantar não, filhão. O levita fazia a parte difícil do negócio. Quem que limpava o templo? O levita. Quem que carregava peso? O levita. O levita trabalhava na igreja. Essa história de ser levita estrela só para chegar aqui, laba cheia. Não. O levita tem que estar no trabalho, tem que estar nas orações, tem que estar no evangelismo, tem que estar na escola bíblica dominical aprendendo para poder ensinar. Quero ser levita, mas não vem à escola dominical. Não serve. Culto de doutrina. Você tem que se colocar. E adoração não é só palavras, são atitudes. Atitudes. Quando tudo vai mal, se levanta e adora. Você olha a história de Jó. Olha, Jó, perdeu seus filhos, perdeu sua possessão, seus bens, perdeu tudo. Atitude de Jó: bendito seja o nome do Senhor. Ele glorificou a Deus. Glorificar a Deus na bonança é mole. Glorificar a Deus quando está no picanha mania, puxa, bonito. Até chora emocionado na hora da oração para comer no picanha mania. Oh Deus! Agora, quando a luz está para ser cortada, que o dia mal vem, quando o remédio acaba, quando a farinha da botija só tem um pouquinho, eu tenho que acreditar no Deus da provisão. Shura mandaraba shuri cantarédia. Eu tenho que puxar o louvor da minha alma, do meu espírito e cantar: bendita será minha casa, benditos serão meus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. É fácil engrandecer a Deus quando tudo vai bem e quando tudo vai mal. Adoração é uma atitude, é dizer não para as dificuldades e acreditar que Deus vai levantar a sua mão poderosa, que Deus vai levantar e vai fazer algo extraordinário em meu favor, mesmo quando tudo pareça contrário. E aí entra na passagem que nós lemos aqui em Atos capítulo 3, quando Pedro está indo às 3 horas da tarde, hora nona, é isso, né? 3 horas da tarde, orar. Eu imagino, digo eu, não a Bíblia, digo eu, que Pedro já deveria ter passado por aquele coxo,
Porque a Bíblia diz de forma muito clara que ele estava ali todos os dias. Mas naquele dia foi diferente na vida do coxo. Eu não sei como ele saiu de casa, presbítero Domício, pastor Frank. Talvez ele saiu dizendo assim: hoje eu vou me dar bem. Hoje o Senhor vai me abençoar. Hoje, eu acredito que ele era religioso, porque ele estava ali, na frente do templo. Talvez ele saiu de casa com uma atitude diferente. Uma atitude dizendo assim: hoje eu serei abençoado. Hoje o meu dia vai ser diferente. Que parece que tem crente, irmãos, que ele mesmo já acorda dizendo: o meu dia vai ser terrível. O meu dia não vai funcionar. Tudo que eu fizer não vai prosperar. Tem crente assim, irmão, que ele acorda dizendo que ele vai se dar mal da hora que ele acorda à hora que ele vai dormir. Mas o crente fiel tem fé que mesmo que o dia comece mal, o Senhor se levantará. Aleluia! E Pedro e João, passando 3 horas da tarde, eles passaram. E a Bíblia diz que Pedro, olhando para aquele moço, para aquele cidadão, Pedro olha para ele e cheio do Espírito Santo, porque crente que ora tem o Espírito Santo na vida. Pedro olha para ele e falou assim: olha para nós. E eu imagino aquele homem dizendo: é hoje. Pedro passa por aqui todo dia e não me dá nada, mas hoje Pedrão me viu, ele vai me dar uma boa oferta. Eu vou sair daqui direto para o DB e vou fazer um rancho maravilhoso. Lá não tinha DB, né, irmão? Mas ele olhou para Pedro, Pedro falou: olha para nós, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que Pedro tinha: Jesus Cristo. E quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem vida. Quem tem Jesus tem alegria. Quem tem Jesus tem paz. Quem tem Jesus tem bênção. E Pedro fala: levanta e anda. Oh glória! E aquele homem levantou e glorificou a Deus. Então, em nome de Jesus, hoje é o primeiro dia da semana e eu quero profetizar sobre a tua vida que esta semana será uma semana abençoada, uma semana de vitória para você, uma semana de conquista, porque Jesus está conosco. Oh glória! Que Deus te abençoe, que tu tenha aí vitória. E eu te aguardo terça, quarta, quinta e domingo nas nossas programações. Vamos ficar de pé?